aí pessoas normais, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago para vocês a quinta parte da nossa teoria de Nanatsu. Mas antes eu queria pedir para vocês darem um like e ativarem o sininho das notificações. Porque o YouTube buga muito às vezes. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 5. Nossa história continua quando eu chego no campo de batalha. E vejo os pecados todos sol pó da rabiola de tão machucados que estavam. Então o Meliodas me dá um sermão dizendo que eu não era páreo para o Hendrickson. E nessa hora Merlin olha para mim e fica congelada de medo. Então eu olho para Merlin e dou um leve sorriso, mas com um olhar macabro. Então eu olho para o Hendrickson e pergunto: foi você que fez isso com eles? Então o Hendrickson diz que sim. E em seguida diz que vai me matar. Então ele faz uma bola feita de uma névoa negra. E em seguida ele arremessa a bola em mim. Mas eu seguro os ataques dele com uma mão e digo em seguida: eu esperava mais de você. Mas agora vejo que você é apenas um fracote. Então o Hendrickson pergunta como eu parei os ataques dele com uma mão. Então eu respondo que eu sou metade demônio e que, diferente do Meliodas, eu ainda tenho o meu poder completo em mim. Eu falo isso olhando para Merlin. E ela continua paralisada de medo. Então eu me teleporto para frente do Hendrickson e começo a dar uma surra nele. E por fim eu ando lentamente na direção do Hendrickson. E uso o poder do clã das deusas para fazer uma espada de luz na minha mão. Então eu digo: você pagará pelos seus pecados no inferno, Fraudrin. Então eu, em uma alta velocidade, apareço nas costas do Hendrickson e perfuro o estômago dele com a espada. E nessa hora ele grita de dor e de dentro dele sai um demônio roxo gigante. Então quando Fraudrin me vê, ele tenta me esmagar com sua garra. Mas eu seguro a garra dele e em seguida eu a aperto com tanta força que faz a mão dele explodir em vários pedaços. Então ele tenta fugir. Mas eu ativo o mandamento da piedade, assim tornando Fraudrin um meu servo. E então Meliodas diz: será que o Black é o Zeldris disfarçado? Porque só um mandamento da piedade tem esse poder. Então eu mando Fraudrin contar tudo o que ele sabe. E ele conta tudo sobre os planos de desfazer o selo do caixão da escuridão eterna. E assim libertar o clã dos demônios. Então eu retiro a alma do Fraudrin e em seguida eu a transformo em uma pedrinha roxa. Então os pecados começaram a desconfiar de mim. Então depois de tudo isso o rei Batra agradece a mim e aos pecados capitais por ter salvo o reino de Leones. Então eu vejo que o reino estava todo destruído. E pergunto ao rei se eu posso reconstruir o reino. Então o rei Batra me permite reconstruir. Então eu vou até o meio do reino e faço 5.000 clones. E começo a usar o estilo madeira e o estilo terra para reconstruir o reino. Assim eu sozinho reformei o reino inteiro. Então ao fim do dia eu vou dormir no castelo do rei. E no dia seguinte eu sou acordado por uma barulheira do lado de fora do castelo. E quando eu olho pela janela, eu vejo que o rei estava em cima de um palco inaugurando uma nova construção. Então eu desço as escadas do castelo e chego na entrada do castelo. Então eu vou na direção que o rei estava. E no caminho todos curvam a cabeça em sinal de respeito a mim. E eu, sem entender nada, chego onde o rei estava. E ao chegar lá eu me surpreendo com o que eu vejo. O rei estava inaugurando uma estátua em minha homenagem. Então o rei percebe que eu estava no meio da multidão e manda eu subir no palco. Então eu subo um pouco envergonhado. E nessa hora o rei grita: palmas para o nosso herói. Então todos começam a bater palmas. E eu fico mais vermelho que os cabelos da coxina. Então o rei me entrega uma tesoura de ouro e diz para eu cortar a faixa que estava na frente da estátua. Então antes de cortar a faixa, eu falo no ouvido do rei que eu iria fazer uma modificações na estátua. Então ele deixa eu modificar a estátua. E nessa hora eu lanço uma maldição na estátua, que fazia com que todos que chegassem a pelo menos 2 metros da estátua recebessem as memórias de como foi o confronto contra o Hendrickson. Mas só a parte em que eu o derrotava, sem mostrar nenhum dos pecados. Então eu corto a faixa e todos mais uma vez batem palmas.
E em seguida eu mando as pessoas se aproximarem da estátua. E algumas pessoas se aproximavam e dizem que viram o momento em que eu havia derrotado o Hendrickson. Então o rei chama os pecados para entregar medalhas para eles, mas nessa hora aparecem os Pleiades de Céu Azuri. Eu não sei como se escreve. E o líder deles disse que queria testar a minha força. Então eu pergunto quem será o meu oponente. Então nessa hora aparece um homem bem forte. E ele começa a me atacar com vários socos em alta velocidade. Mas eu estava desviando de todos. Até que eu seguro as duas mãos dele e em seguida as quebro. Então o líder reconhece a minha força e vai embora. Então eu vou até o chapéu de javali com os outros pecados. E a Elizabeth ficou no castelo fazendo companhia a seu pai, mas a Merlin estava sempre mantendo uma certa distância de mim. E no caminho a Diane pergunta o porquê da Merlin estar agindo tão estranho. E a Merlin diz que ela estava pensando em algumas coisas importantes. Então a Merlin pergunta como a Diane estava do tamanho de um humano. Então a Diane diz que o Black, no caso eu, fez uma pulseira mágica que deixa as pessoas pequenas se apertar algumas vezes em um botão que tem nela. E que para voltar ao tamanho normal tem que apertar novamente a pulseira. Então a Merlin, ao saber o meu nome, ela fica novamente paralisada de medo. Então a Diane pergunta a Merlin se ela me conhecia. Então a Merlin fala que ela me conheceu há muitos anos atrás. Então a Diane entra no bar junto com os outros pecados. E lá eu preparo uma lasanha de frango. Que por sinal eu estou comendo isso enquanto que escrevo. Então eu coloco a lasanha no forno. E em seguida uso uma magia que faz o forno cozinhar a comida mais rápido. Assim eu digo aos pecados que a lasanha sai em 5 minutos. Então todos ficam com água na boca, querendo provar a minha lasanha. Menos a Merlin. Que mesmo ela querendo comer, ela estava com muito medo. Então eu fico encarando a Merlin com um olhar normal. Mas nessa hora, sem ninguém perceber, eu ativo o meu doujutsu especial e coloco a Merlin em um genjutsu, fazendo ela se ver em uma forma gigante. Que em seguida eu apareço gigante e preencho a forma com os ingredientes de uma lasanha. Mas seguida a Merlin consegue escapar de ser soterrada de ingredientes. Mas o pior estava por vir. Ela fica horrorizada com o que vê. Logo em seguida eu pego a forma e coloco no forno. E assim a Merlin sendo assada viva. Então ela sai do genjutsu e fica com uma cara de quem foi ao inferno. E de fato ela foi. Então eu digo a todos os pecados que a lasanha ficou pronta. Então sirvo um pedaço para cada pecado. Mas a Merlin, após ser pega por aquele genjutsu, ela ficou com trauma de comer lasanha. KKKKKKK. Então eu chego por trás dela e falo no ouvido dela. É falta de respeito não comer a comida que te oferecem. Então ela pega um garfo e retira um pedaço da lasanha, que por dentro parecia um pedaço de carne humana ensanguentada. Então ela abaixa o garfo e se recusa a comer. Então eu pego o garfo da mão dela. E em seguida eu faço uma magia para abrir a boca dela. E em seguida eu coloco o garfo na boca dela e faço ela comer a lasanha. E em seguida eu falo no ouvido dela. É melhor você comer. Senão a ilusão em que eu te coloquei irá virar realidade. Então ela com muito medo começa a comer a lasanha. Então após todos comerem eu chamo o King e o Ban para conversar em um lugar privado. Então eu mando eles tocarem em mim. E eles colocam suas mãos em mim. Então eu levo eles para a dimensão do Kamui. E lá o King diz. Então é aqui que você fica quando não está por perto. Então eu faço um passeio com eles pelo Kamui, apresentando a minha casa, até chegar no meu laboratório. E lá eu digo a eles que chegou a hora. Então eles entendem e eu pego uma seringa e retiro o sangue do King. E em seguida eu pego um cálice e mando o Ban encher o cálice com seu sangue. E o ele faz. E depois disso eu retiro uma manopla de dentro de uma gaveta. Então eu faço um círculo com alguns símbolos no chão. E em seguida eu coloco a manopla no meio. Então eu pego os itens necessários para completar o tesouro sagrado. Então eu começo a dizer algumas palavras enquanto que adicionava os itens. Primeiro o sangue de uma fada, para dar poder ao objeto. Então eu coloco o sangue do King na manopla e ela começou a brilhar.
E eu continuo falando. Depois o sangue de um gigante. Para dar mais força mágica e física ao objeto. Então eu coloco o sangue da Diane na manopla. E ela brilha mais forte ainda. E então eu continuo falando. E por fim a fonte da vida eterna. Para que o poder seja infinito. E eu coloco o sangue do Ban na manopla. Então termino o ritual. E depois de toda essa macumba, a manopla estava emanando uma luz roxa. E então eu coloco a manopla na minha mão esquerda e digo ao King Alban: vamos até a floresta do Rei das Fadas agora. Então eu teleporto todos nós até o Reino das Fadas. E chegando lá eu fico de frente para o cadáver da Elaine, que estava em uma cama de flores em uma árvore. Então eu uso os poderes da manopla junto com o mandamento da fé. E revivo a Elaine. Então assim que a Elaine abre os olhos e vê o Ban, ela dá um abraço no Ban. E o King se emociona muito ao ver que eu havia cumprido o que eu tinha prometido. Então eles têm um lindo reencontro de irmãos. E em seguida eles explicam a Elaine o que estava acontecendo. Então ela me agradece e eu levo todos até o bar. E chegando lá todos perguntam que era a menina que estava agarrada com o Ban. Então eu, sem perder tempo, mando o Meliodas chamar a Elizabeth o mais rápido possível para cá. Então depois de meia hora a Elizabeth chega. Então eu ativo a manopla e toco na testa da Elizabeth. Então a Elizabeth fica com os dois olhos com o símbolo do clã das deusas. Então o Meliodas me pergunta o que eu fiz. Então eu digo a ele que eu quebrei a maldição da Elizabeth. Então eu toco na testa do Meliodas e modifico a maldição dele. Assim toda vez que ele morresse ele voltaria à vida. Mas não perderia seus sentimentos. Então eu explico ao Meliodas o que eu havia feito. Então nessa hora Elizabeth abraça o Meliodas. E o Meliodas fica chorando enquanto me agradecia. E nessa hora eu digo a todos para se acalmarem que eu iria contar a todos eles uma história. O que será que vai acontecer? Descubra no próximo vídeo. Um amém ao Deus Jabiroca e até amanhã.